I would probably choose love. Get out! Become this Donald Trump. I'd like to punch him in the face, I'll tell you. Take a look at what happened. Esta é a história de como Donald virou Trump. De todos que influenciaram Trump, ninguém mais que seu pai. Fred Trump nasceu no Bronx, filho de imigrantes alemães. Após o colégio, virou assistente de carpinteiro. Gostava do trabalho, mas queria ser o chefe. Aos 21, Fred criou uma empresa, a E. Trump & Son, nome da mãe, que a iniciou antes dele poder gerenciar. Durante a depressão, Fred quase faliu. Mas antes disso, teve sua grande chance. Fred fez um dos primeiros supermercados self-service de NY. Ele e o sócio compraram uma subsidiária imobiliária falida. Isso deu acesso a imóveis perto da execução hipotecária. Fred comprou barato, vendeu caro e faturou o bastante para transformar a E. Trump & Son numa das maiores imobiliárias de Nova York. Ele passou seu sucesso para os filhos. Donald e os irmãos cresceram numa casa de 23 cômodos, com o motorista levando-os à escola todo dia. Fred também passou sua veia implacável. Durante toda a infância de Donald, seu pai sempre dava o mesmo conselho. Trabalhe duro, não seja fraco, seja um matador. Donald levou isso a sério. Ele intimidava os colegas de classe. Chegou a intimidar o irmão mais novo. Um dia jogou uma borracha no professor. Fred agiu rápido e mandou Donald para um internato militar no interior. Era um ambiente duro e competitivo, mas Donald, mesmo rico, se deu bem. Se destacou em vários esportes e virou capitão no último ano. No anuário, foi eleito o garanhão da turma. Anos depois, Donald atribuiria ao internato o ensino da disciplina necessária para seu sucesso nos negócios e na política. Mas ele sabia que só disciplina não bastava. Então foi para a faculdade. 2 anos em Fordham, antes de se transferir para a Escola de Negócios da Universidade da Pensilvânia. Após se formar em 1968, Donald Trump entrou na empresa do pai. Os primeiros anos não foram glamourosos. Donald e Fred tiveram que arregaçar as mangas para recuperar projetos habitacionais deficitários. Para Donald, foi uma lição precoce. Mesmo com muitas vantagens, ainda precisava trabalhar duro pelo seu sucesso. Após 3 anos de aprendizado, Donald tornou-se presidente da empresa. O bastão foi passado de pai para filho. Um de seus primeiros passos foi reformular a marca. Trump & Sons soava antiquado e ultrapassado. Um negócio imobiliário moderno liderado por um jovem empreendedor dinâmico precisava de um nome glamouroso. Então, Trump rebatizou-a como The Trump Organization. Foi um passo inicial na evolução de Donald para Trump. Trump mudou-se para o Upper East Side e começou a frequentar clubes de elite em Manhattan, sempre com uma bela mulher ao seu lado. Para a maioria não parecia, mas Trump estava trabalhando. Ele estava promovendo sua mercadoria mais valiosa, ele mesmo. Foi nessa época que estreou em outra instituição local de prestígio, o New York Times. O Times representava a elite que, décadas depois, Trump se oporia em sua carreira política. Mas no início dos anos 70, ele ansiava pela atenção e aprovação deles. A primeira menção de Donald Trump no New York Times não foi por bom motivo. A manchete dizia tudo: grande proprietário acusado de discriminação contra negros na cidade. A matéria tratava de um processo do Departamento de Justiça contra Trump e seu pai por discriminação racial. Mesmo para quem acreditava que toda publicidade era boa, foi uma leitura difícil. A maioria dos advogados de Trump pediu acordo, mas isso não era seu estilo. Trump conheceu Roy Cohn numa boate chique de Manhattan nos anos 70. Trump reclamava que não achava advogado que acreditasse vencer o processo. Cohn ofereceu seus serviços. Ele entrou com uma contração de 100 milhões contra o Departamento de Justiça. Embora sem sucesso, o acordo final permitiu à Trump Organization escapar sem admitir culpa. Foi uma vitória para Trump e uma lição que levaria para o resto da vida. Nunca admita seus erros. Roy Cohn foi advogado de Donald Trump por 15 anos. Trump logo mirou algo que poderia impulsionar sua carreira. A Penn Central faliu e deixou 3 ativos: o Hotel Commodore e 2 pátios ferroviários.
Os pátios eram as maiores áreas não desenvolvidas restantes em Manhattan. Se Trump pudesse pegar esses ativos, provaria a todos, até ao pai, que podia ser um desenvolvedor por conta própria. Ele sabia que, se jogasse bem suas cartas, teria uma chance. Ele cortejou o principal funcionário da agência de desenvolvimento. Fez coletivas, onde apresentou sua visão para o local. E, graças aos contatos políticos do pai, se encontrou com o prefeito. Após semanas de articulações, Trump conseguiu o que queria: o direito de desenvolver os locais. Trump transformou o Commodore no Grand Hyatt. O Grand Hyatt realizou sua grande inauguração hoje. Provavelmente um dos hotéis mais bem-sucedidos do país, acreditamos. Ele sabia que só ganhar os direitos de desenvolvimento não bastava. Não calaria os críticos, que diziam que ele só estava lá pelo dinheiro e contatos do pai. E não era suficiente para satisfazer suas próprias ambições. Se quisesse ser o rei do mercado imobiliário de Nova York, teria que construir. E não qualquer coisa, algo grandioso. Trump mirou alto. Prometeu 20 mil apartamentos, mais que seu pai em toda a carreira. Marinas, lojas e restaurantes ao longo do Hudson. A comunidade local detestou a ideia. Achavam que não combinava com o caráter do bairro. Eram influentes o bastante para barrar o projeto. Trump enfureceu-se. Mas pouco podia fazer. Um ataque frontal não funcionaria. A situação pedia uma diplomacia que Trump não possuía. Em 1979, teve que deixar a opção caducar. Foi sua maior decepção profissional até então. Mas para Trump, derrotas eram sempre temporárias. Jurou não deixar escapar na próxima vez. Enquanto isso, outras coisas ocupavam sua mente. Ivana Marie Zelnikova era uma loira alta e marcante com uma história exótica. Esquiadora e atriz mirim, casou-se com um amigo para usar a cidadania austríaca e fugir do bloco oriental. Após o divórcio, mudou-se para o Canadá, onde conheceu Trump. Meses depois de começarem a namorar, casaram-se numa igreja na Quinta Avenida em 9 de abril de 1977. Seu primeiro filho, Don Jr., nasceu cerca de 9 meses depois. A Quinta Avenida não era só o local da igreja onde Donald Trump se casou. Ele também queria que fosse a nova sede da organização Trump. Trump sonhava em construir uma torre na Quinta Avenida desde criança. Para ele, representava o auge do glamour e do poder. O local desejado era ocupado por uma loja de luxo. Para pressionar, ele ligava insistentemente à empresa-mãe, perguntando se queriam vender o terreno. Eles acharam que era brincadeira, mas ele falava sério e não desistiria. Após anos, o novo presidente da empresa, querendo quitar dívidas, aceitou. Bondwitz está sendo vendida a Donald Trump. Trump garantiu o local, mas era só metade da batalha. Ainda precisava convencer o comitê, formado por pessoas que já haviam bloqueado seus planos anteriores. Trump precisava de outra abordagem. Desta vez, em vez de agressão, destacou que arquitetos respeitados gostaram do projeto. Nem todos foram convencidos. A mídia detestou. A Trump Tower marcou outro passo na jornada de Donald Trump. É o maior skyline do mundo. A conclusão do prédio mais alto de concreto. Marcou o início de uma década de grande sucesso. Os anos 80 foram feitos sob medida para Trump. Ganância era boa, e Reagan provou que não precisava ser político. Nos 80, Trump virou celebridade unindo finanças, mídia e política. Jornais e revistas que o ridicularizaram foram forçados a cobrir sua ascensão. Virou convidado frequente em talk shows, cujos hosts gostavam de seu carisma e disposição para falar de tudo. Abrir um cassino aumentou o glamour opulento de Trump. Para muitos, Trump, com torre e nome próprios e esposa europeia, personificava o sonho americano dos anos 80. Mesmo tendo quase tudo, ainda havia uma coisa que Trump queria, mas não tinha. O pátio ferroviário do lado oeste. Após Trump desistir da opção, foi assumido por um amigo do pai, chamado Abe Hirschfield. Embora o plano fosse aprovado, Hirschfield não conseguiu financiar o projeto. Foi em parte por ter feito muitas concessões ao governo local, mas principalmente porque Trump agia nos bastidores para impedir seu financiamento. Quando Hirschfield desistiu frustrado, Trump comprou os direitos e uma nova chance de sair da sombra do pai. Na semana antes do Dia de Ação de Graças de 1985, ele anunciou seus planos.
O local teria quase 8.000 apartamentos e cerca de 600 campos de futebol em estúdios de TV e cinema. Trump queria chamá-lo de cidade da televisão. Donald Trump gostaria que a NBC se mudasse para este local no oeste de Manhattan. Por que é tão importante que a NBC permaneça em Nova York? Milhares de empregos, milhões em impostos e, talvez mais importante, o prestígio da NBC que outras empresas não têm. Mais uma vez, a comunidade local se opôs aos seus planos. Mas Trump logo percebeu que seu rival mais forte não seriam os moradores locais. Era o prefeito. Ed Koch era o oposto de Trump. Ambos queriam a mesma coisa. Queriam Nova York como a maior cidade do mundo e ser o protagonista, mas agiam de formas bem diferentes. Koch, democrata, se dizia um liberal sensato. Detestava como Trump forçava o Estado a dar-lhe benefícios fiscais. Mas dependia cada vez mais dos impostos de Trump e outros ricaços. Trump, por sua vez, odiava quem o atrapalhasse. Espero que Nova York tenha outro prefeito, pois Ed Koch é um desastre. Ele tem sido um péssimo prefeito para a cidade. Os dois já tinham brigado pelo status fiscal da Trump Tower. A Television City foi o próximo campo de batalha. Como tem a ousadia de dizer que este governo é anti-desenvolvimento? Esse é um comentário ultrajante e posso provar que está errado. Koch recusou dar a Trump os incentivos fiscais que ele queria. Se fiz algo, fiz a NBC focar em Nova York, o que acho importante. Acho que é vital. Trump se viu novamente impotente numa situação desconfortável. Não superou a resistência de Ed Koch e dos ativistas comunitários. O sonho da Television City estava morto. O terreno ferroviário ficou fora de alcance, ao menos por hora. Trump transformou sua frustração em especulação. Comprou aviões de empresa falida e criou a Trump Shuttle. Investiu na expansão de seus cassinos em Atlantic City. Mas o mais importante que fez foi lançar um livro. A arte do negócio falava da vida e carreira de Trump. Foi um sucesso e abriu portas para sua futura carreira. Se perdesse tudo hoje, o que faria amanhã? Talvez eu me candidatasse à presidência. 30 anos antes, Trump já falava dos mesmos assuntos. EUA são roubados por muitos países ricos do mundo. O fato é que o mundo está roubando este país. A Alemanha está nos roubando em grande escala. A Arábia Saudita nos rouba em grande escala. Todo mundo está se aproveitando dos Estados Unidos. A gente está defendendo o Japão e os japoneses, que eu respeito muito, mas eles não estão nos tratando de forma justa. Trump não falou só de política na TV. Ele gastou quase $100 mil num anúncio de página inteira, criticando a política externa dos Estados Unidos. A política de Trump foi moldada pelo medo da fraqueza e pelo ambiente de soma zero do mercado imobiliário de Manhattan. No mercado imobiliário, pelo menos o tipo que Trump gostava, não existia aliado permanente ou situação ganha-ganha. Tudo era temporário e transacional. As relações exteriores funcionavam diferente. Após o sucesso da arte do negócio e a reação positiva de alguns setores nas declarações políticas, Trump viu que o público queria ouvi-lo até sobre assuntos fora de sua área. Trump gostava de ser comentarista político, mas eventos o trouxeram de volta aos negócios. Jornalistas da Forbes receberam um documento financeiro vazado que Trump enviou à comissão de cassinos. O relatório revelou algo que nenhum blefe poderia esconder. Donald Trump estava afundado em dívidas. Lutou para evitar a publicação, mas saiu com uma edição de última hora. Ser visto como rico e bem-sucedido era crucial para a estratégia de Trump. A acusação de que não era tão rico quanto dizia foi um golpe duro, principalmente vinda de uma mídia ansiosa para derrubá-lo. A revelação de que Trump e seus negócios estavam em apuros marcou o fim do auge e o início do período mais difícil de sua carreira. Se os anos 80 foram o boom, os anos 90 foram o crash. Então, o que aconteceu? Era uma mistura do micro e macro. O micro era bem, que ele era Donald Trump. Ele não seguiu uma estratégia de investimento pessoal disciplinada. Em vez disso, ele alavancou seu maior ativo em informação, sua marca pessoal. O cenário macro era um pouco mais complexo. Quando Trump iniciou sua carreira, Nova York enfrentava uma grande crise econômica e social. Ele aproveitou os preços baixos dos imóveis e um governo desesperado por receita extra. Quando a economia se recuperou, sua fortuna cresceu rapidamente.
Sua entrada no ramo de cassinos seguiu um padrão similar. Ele entrou logo após Nova Jersey legalizar os jogos de azar. A maioria das aquisições de Trump foi financiada por dívidas. Isso não era problema, desde que a economia permanecesse forte. Mas não foi o que aconteceu. No início dos anos 90, a economia entrou em recessão. Os negócios de Trump dependiam de altos gastos dos consumidores. Quando a economia desacelerou, eles pararam de gastar. E Trump começou a sangrar dinheiro. Em certo ponto, Trump devia mais de 3 bilhões de dólares. Por um empréstimo emergencial, Trump vendeu seu iate, companhia aérea e parte do Grand Hyatt. Seus 3 cassinos declararam falência. Ele até foi colocado em uma mesada. Os problemas de Trump não se limitavam à sua riqueza. Seu casamento estava desmoronando. Trump iniciou um caso com a atriz aspirante Marla Maples. O caso estampou tabloides, exposto ao público Ivana e os 3 filhos do casal. No divórcio em 91, Ivana levou 14 milhões, mansão em Connecticut e apartamento no Trump Plaza. Os críticos de Trump celebraram sua queda com alegria maliciosa. Para eles, seus problemas provaram que sua imagem de self-made man era falsa. Na verdade, ele só chegou onde estava porque recebeu ajuda que outros não tinham. Incentivos fiscais do governo e milhões em presentes e empréstimos baratos do pai. Trump arriscou porque tinha rede de segurança, e esses investimentos criaram sua lenda. Quando Trump parecia no fundo do poço, teve que admitir derrota no West Side Rail Yards. Os ativistas comunitários ganharam força com as dificuldades de Trump. Eles desenvolveram planos próprios para o terreno de 76 acres. Ao aceitar a proposta dos ativistas, toda a oposição política subitamente desapareceu. Ele vendeu os direitos do projeto a um grupo de empresários de Hong Kong. Isso o salvou da humilhação final, declarar falência pessoal, e marcou o início de um dos retornos mais famosos e polêmicos da história. A crise que destruiu seu casamento e quase arruinou sua carreira foi decisiva. Dali em diante, não seria mais o maior empreendedor de Nova York. Ele precisava se tornar outra coisa. Mas para se reinventar, Trump primeiro precisava de um comeback. Comebacks são essenciais na psicologia de Trump. É seu jeito de dizer que, mesmo parecendo perder, só não estava ganhando ainda. Comebacks são a transição do quase vencendo para o vencendo. Outra coisa. Num comeback de Trump, os fatos vêm depois da história. Isso não quer dizer que o comeback não foi real. Foi sim. Trump fez um ótimo negócio ao vender os direitos do West Side Rail Yard. Abrir o Trump Plaza Casino na Bolsa de Nova York. Resolveu seus problemas de caixa. Convencer os bancos a não entrar no ramo de cassinos exigiu coragem e instinto. Trump passou de 900 milhões negativos a 700 milhões positivos em 5 anos. Mas ele nunca deixou os números falarem por si só. Em palavras e ações, ele anunciou à América que estava de volta. Comprou ativos famosos como os concursos Miss Universo e um prédio na Wall Street. Lançou A Arte da Volta, dizendo que lembrava quem o abandonou nas horas difíceis. Anunciar seu retorno gerou negócios, mídia positiva e um impulso irresistível. Sr. Trump escreveu A Arte da Negociação, um novo best-seller. Foi genial e ensinou uma lição a Trump. As pessoas adoram histórias de superação. Ele guardou isso para referência futura. Ao longo dos anos, surpreendi muita gente. A maior surpresa ainda está por vir. Com uma história de superação para vender, Trump pensou em outra candidatura. Um consultor político, Roger Stone, encomendou algumas pesquisas. Mais de 75% dos entrevistados disseram que nunca votariam nele. Mas havia uma boa matéria-prima para trabalhar. Ele era uma das pessoas mais famosas da América. Só 17%, 1 em cada 6, não tinha opinião sobre Trump. E as pessoas adoravam sua história. Viam um empresário de sucesso que personificava o sonho americano. Viam-no como alguém que fazia as coisas acontecerem. O mais curioso é que mais gente, uns 25%, via Trump como liberal do que como conservador. A identidade política de Trump era um mistério, até para ele mesmo talvez. Era rico numa época em que ser rico quase sempre significava ser republicano. Mas a vida social, festas, namoradas e fofocas o faziam parecer mais um democrata. Lembre-se, era uma época em que o presidente democrata era um famoso mulherengo.
Isso reforçou a ideia de Trump de que poderia ser presidente se quisesse. Mas antes de decidir o próximo passo, a tragédia ocorreu. Em junho de 1999, seu pai, Fred Trump, faleceu. Sofria de demência e, ao pegar pneumonia, não resistiu. Donald, em privado, ficou arrasado, mas em público falou de si mesmo. Começou o elogio ao pai dizendo ser o pior dia de sua vida. Ironicamente, soube da morte após ler sobre seu sucesso no New York Times. Marla Maples não foi ao funeral de Fred Trump. Ela e Donald divorciaram-se 17 dias antes da morte dele. Trump foi com Melania Knauss, modelo eslovena que namorava há 1 ano. Após o funeral e uma longa briga pelo testamento do pai, Trump voltou à questão que vinha considerando desde antes da morte dele. Deveria concorrer à presidência? Desta vez, chegou mais perto que nunca, mas não como republicano ou democrata. Em vez disso, quase concorreu pelo partido que, do nada, surgiu como uma força real na política americana. Antes de Donald Trump, outro empresário bem-sucedido já havia causado grande impacto na política. Seu nome era Ross Perot. Fundador de uma empresa de dados de sucesso, Perot concorreu à presidência em 1992 e 1996. Embora não tenha ganhado nenhum voto eleitoral, ele trouxe aos americanos um novo tipo de política. Suas ideias não se encaixavam bem nas colunas republicanas ou democratas. Era cético quanto ao livre comércio quando ambos os grandes partidos o apoiavam. Apoiava um orçamento federal equilibrado, mas queria aumentar impostos para os ricos. Muitos, especialmente seus opositores, chamavam Perot de populista. Fosse o que fosse, ele tocou os eleitores. Perot obteve 18% dos votos como independente em 1992, recorde em 80 anos. 4 anos depois, ganhou 8% como candidato do Partido da Reforma. De sua cobertura, Donald Trump observava atentamente. Um CEO experiente havia acabado de agitar a política americana. Perot mostrou que havia votos em desafiar o consenso sobre livre comércio. E além disso, Trump era bem mais conhecido. Se ele concorreu, por que não poderia vencer? Aconselhado por Jesse Ventura, ex-lutador eleito governador de Minnesota, Trump entrou no Partido da Reforma. Formou um comitê, foi a talk shows, fez campanha na Califórnia e prometeu gastar 100 milhões para ser presidente. Lançou um livro com suas propostas políticas. Até falou em ter Oprah como vice. Trump venceu as primárias do Partido da Reforma na Califórnia. Parecia que ganharia toda a indicação. Poderia ter dividido o palco com George W. Bush e Al Gore, 2 caras não exatamente conhecidos por seu carisma. E então, tão rápido quanto entrou na corrida, Trump desistiu. Eu não vou concorrer. O partido está, como você sabe, se autodestruindo. O Partido da Reforma estava sendo consumido por conflitos internos. Trump achava que não teria o apoio necessário. Mas isso era só fachada. Mesmo após o fim do Partido da Reforma, poderia ter concorrido como independente. Trump não concorreu em 2000 para não parecer um perdedor se não ganhasse. Esse era seu maior pesadelo. Eu concorreria se pudesse vencer, não só a indicação, mas a presidência. O pacote completo. Mas Trump não descartou uma futura candidatura. Quando perguntado se concorreria de novo, disse que consideraria em alguns anos. 6 meses após o 11 de setembro, Mark Burnett procurou Trump com uma ideia. Ele produziu o popular Survivor e queria recriá-lo, mas na sala de reuniões. E perguntava se Trump estaria interessado em ser um dos apresentadores. Trump refletiu por um tempo antes de aceitar. Anos depois, o episódio de estreia de O Aprendiz foi ao ar. Mais de 20 milhões assistiam semanalmente aos desafios empresariais. Mas o verdadeiro astro era Donald Trump. A NBC logo focou todo o programa nele, abandonando outros apresentadores. Na abertura do primeiro episódio, Trump falou de sua recuperação recente. Eu estava em sérios apuros. Tinha bilhões em dívidas. Mas lutei e venci, em grande estilo. Como mestre, quero passar meu conhecimento adiante. Estou procurando o aprendiz. O Aprendiz foi uma das melhores coisas que lhe aconteceram. Em 14 temporadas como apresentador, Trump ganhou quase $500 milhão em salário, licenças e outros. E fez maravilhas por sua reputação.
Nos anos 2000, o setor imobiliário perdeu prestígio para áreas como tecnologia. Trump, por sua personalidade, era parcialmente imune a esse efeito. Ao aparecer em milhões de lares semanalmente, Trump lembrava a todos que era um empresário bem-sucedido. O aprendiz foi crucial na transformação de Trump de incorporador para vendedor de sua própria marca. Você aproveita a chance, faz um programa de TV e logo pensa em perfumes, jogos, livros e ternos. A maioria desses produtos fracassou, alguns após anos, outros quase imediatamente. Mas isso era quase irrelevante. Tudo foi possível graças ao sucesso de O Aprendiz. Era 2009 e Trump ia lançar seu novo livro, Pense como um Campeão. Os Estados Unidos enfrentavam grandes mudanças em duas frentes. A quebra do Lehman Brothers causou uma crise financeira e recessão geral. Meses depois, o país elegeu seu primeiro presidente não branco. A união desses dois eventos sísmicos mudava radicalmente a política do país. Para Trump, agora republicano de novo, essa transformação parecia ruim. Em 2010, ele conheceu o diretor de um documentário sobre a crise financeira. Seu nome era Steve Bannon. Bannon era um microcosmo da evolução política conservadora. Ele foi banqueiro de investimentos no Goldman Sachs. Depois, migrou para a mídia, tornando-se presidente do Breitbart News, um site de direita polêmico. Na cobertura de Trump, falaram sobre como a China explorava os Estados Unidos. Era como as antigas críticas de Trump ao Japão, mas para uma nova era e rival. Nos Estados Unidos, a maioria diz que o país está no caminho errado, e nenhum grupo está mais frustrado com o governo e Obama do que as pessoas que lideram o movimento Tea Party. O Tea Party é difícil de definir porque não quer ser definido. É anti-governo grande, anti-liberal e anti-Barack Obama. Mas depois disso, as linhas se confundem. O movimento Tea Party surgiu em parte como reação a Obama, mas também como explosão de raiva sobre questões latentes há anos. Resgates federais, privilégios corporativos e excessos governamentais. Vários ativistas do Tea Party enfrentaram republicanos tradicionais nas primárias, alguns virando senadores e congressistas. Apesar da energia do Tea Party e dos ganhos em 2010, os republicanos não tinham um candidato capaz de canalizar esse ímpeto. Muitos queriam alguém sem medo de brigar, conhecido e admirado, e que não hesitasse em dizer coisas polêmicas. Quem seria o campeão deles? Quem seria o favorito? Vamos vencer, vencer muito, muito obrigado. No início de 2011, Trump discursou no CPAC, uma importante conferência republicana. Ele saiu ao som de Money, 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 chamou os republicanos de perdedores, citou uma revista sobre seu sucesso e prometeu revogar o Obamacare. Era o Trump clássico. A novidade, ao menos para ele, era afirmar que Obama surgiu do nada. Nosso atual presidente surgiu do nada. Veio do nada. Se o público não mordesse a isca, ele teria deixado para lá, mas morderam. Trump fez o discurso mais popular de toda a conferência. Questionar o nascimento de Obama era uma estratégia baseada na sua campanha contra os 5 do Central Park, 20 anos antes. Trump explorou preconceitos raciais, alegremente porque isso gerava publicidade. Quero que ele mostre sua certidão de nascimento. Há algo nessa certidão que ele não gosta. Meu Deus, graças às alegações sobre o nascimento, Trump liderou as primeiras pesquisas para a nomeação republicana de 2012. Num campo lotado de candidatos excêntricos, Trump usou as habilidades que aprendeu no mundo brutal dos imóveis de Manhattan. No fim, Obama foi obrigado a mostrar sua certidão de nascimento completa. Semanas depois, ele se vingou ao zoar Trump no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Ninguém tá mais feliz em enterrar essa história da certidão do que o Donald. E isso porque ele pode finalmente voltar a focar. Trump reagiu à humilhação saindo da corrida.
No fim, apesar do entusiasmo dos candidatos alinhados com o Tea Party, a nomeação republicana foi para Mitt Romney, um mormon educado e fundador de uma firma de private equity. Mas Romney não inspirou republicanos suficientes a votarem nele na eleição geral. Todos esperavam que o interesse de Trump pela política diminuísse e ele seguisse em frente. Na verdade, seu interesse se aprofundou. Para quem acompanhava Trump de perto, isso não foi surpresa. Trump tinha pouca atenção para coisas que não lhe interessavam, mas para assuntos que lhe importavam, como o West Side Rail Yards, ele era muito determinado. Surgiram fontes alternativas, como o Breitbart News. Trump notou o vazio que essas organizações preenchiam e começou a promover as mesmas narrativas em sua conta no Twitter em ascensão. Republicanos venceram nas eleições de 2014, ganhando o Senado e ampliando sua maioria na Câmara. E venceram falando de crime, segurança nas fronteiras e a ameaça de países como a China. Analistas não lembravam a última vez que tantos candidatos venceram com índices de aprovação negativos. Trump sempre acreditou que poderia ser presidente, mas nunca teve o apoio partidário necessário para vencer. De repente, as estrelas estavam se alinhando. Americanos, especialmente republicanos, ouviam soluções cada vez mais radicais para seus problemas. Mas ninguém, em nenhum lado político, tinha o carisma ou reconhecimento de nome de Trump. Se ele conseguisse juntar tudo, poderia ser uma combinação poderosa. Em 16 de junho de 2015, Trump desceu uma escada rolante na Trump Tower, com Melania ao lado e Rockin' in the Free World de Neil Young tocando. Senhoras e senhores, anuncio oficialmente minha candidatura à presidência dos Estados Unidos e faremos nosso país grande novamente. Ele iniciou seu discurso lamentando que os Estados Unidos não tivessem mais vitórias. O país havia se tornado um depósito para os problemas de todos. Bilhões gastos em guerras externas sem resultados, apenas soldados mortos e feridos. A economia, fraca, piorava com o Obamacare e acordos que levavam empregos para a China e México. E os republicanos não levavam a sério os problemas que a nação enfrentava. A candidatura de Trump era uma narrativa de retorno. Ele realizou um dos retornos mais famosos da história. Ele poderia fazer o mesmo pelo seu país. A grande mídia, que nunca o levou a sério, tratou o discurso de Trump como piada. Mas a campanha dele não era brincadeira. Na verdade, Trump planejava isso há meses. Contratou uma equipe e manteve Stone e Bannon por perto. Ao contrário da imagem de disperso, focaram em temas que ressoavam com eleitores, como comércio e imigração. Meses antes de descer a escada rolante, assessores sugeriram falar de um muro na fronteira com o México. Era para ser uma metáfora para lembrá-lo de falar sobre imigração. Mas Trump levou ao pé da letra. E seus instintos estavam certos. O muro virou um símbolo marcante da campanha dele e garantiu que Trump fosse levado a sério na imigração. A mídia tratava Trump como piada, mas os líderes republicanos não. Trump era o pior pesadelo deles. Lembre-se, eles queriam se aproximar dos eleitores minoritários. Enquanto isso, Trump falava que imigrantes mexicanos eram estupradores, mas os republicanos logo veriam que não podiam fazer nada para detê-lo. As primárias republicanas de 2016 viraram o show do Trump. Ele fez da política um programa imperdível, e os eleitores adoraram. Trump logo subiu ao topo das pesquisas. Em privado, não achava que ficaria lá. Mas sua campanha ganhou força, e eventos externos garantiram que continuasse assim. Em 12 de dezembro de 2015, um casal muçulmano matou 14 pessoas numa festa de Natal. Trump, que fez manchetes após ataques em Paris, pediu proibição total de muçulmanos nos Estados Unidos. Foi uma escalada significativa de sua retórica anti-muçulmana na campanha. Os oponentes de Trump se agarraram ao comentário. Finalmente pensaram, podemos pegá-lo, mas não conseguiram acertá-lo. Trump disse algo que deveria, pelas regras políticas, ter feito ele perder apoio. Mas ao contrário, ele ganharia mais apoio. Eleitores não ligavam para convenções. Eles o premiavam por falar de forma que achavam verdadeira. Trump sabia que tinha armadura e podia dizer coisas malucas.
2 meses após San Bernardino, Trump apareceu na cédula pela primeira vez como candidato ativo nas prévias de Iowa, início da votação republicana nas primárias. Apesar de liderar pesquisas, Trump ficou em segundo, atrás de Ted Cruz. Muitos, incluindo a grande mídia, suspiraram aliviados. Acharam que a loucura estava prestes a acabar. Os adultos assumiriam, mas Trump estava só começando. Ele venceu em New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, onde mais de 25% da população era afro-americana. Logo, os adversários de Trump foram forçados a admitir algo. Para ter chance de impedi-lo de ganhar a nomeação, precisavam se unir. O campo logo se reduziu a 3 candidatos: Trump, Cruz e o governador de Ohio, John Kasich. Os que queriam ver Trump fracassar achavam que ele poderia vacilar sob pressão, principalmente com as perguntas sobre seus impostos. Antes de 2016, candidatos sérios divulgavam suas declarações fiscais como parte do processo de avaliação pública. Mas Trump simplesmente decidiu jogar com regras diferentes. Ele sabia que suas declarações fiscais teriam detalhes comprometedores, como dívidas e negócios na Rússia. Em vez de divulgá-las, inventou uma desculpa de que não podia legalmente por estar sendo auditado pelo IRS. Foi mais um exemplo de como ele conseguiu driblar seus oponentes e uma mídia crítica. Com a convenção republicana se aproximando, Trump tinha uma grande vantagem na contagem de delegados. Ele venceu 41 das 56 disputas primárias. Parecia uma mera formalidade. Ted Cruz fez uma última tentativa de convencer os delegados a mudarem de ideia. Mas, como todas as outras tentativas republicanas de parar Trump, fracassou. Aceito com humildade algo que parecia impossível, mas na verdade era inevitável há meses. Trump orquestrou uma aquisição hostil do Partido Republicano e fez parecer fácil. Ele fez isso explorando queixas reais sobre a sociedade e economia com carisma para dizer o que outros não ousavam. Quase 30 anos após considerar concorrer, ele era o candidato de um grande partido contra Hillary Clinton. Experiente e conhecida. Impossível imaginar duas pessoas mais diferentes. Trump, o incorporador audacioso de Jamaica Estates, que se impôs na consciência nacional por pura força de vontade. Clinton, secretária de Estado e ex-primeira-dama, se preparava para a presidência desde a faculdade. Especialistas esperavam que Clinton vencesse facilmente em novembro. O establishment queria que ela ganhasse, mas não seria tão simples. A campanha de Clinton enfrentou acusações sobre e-mails privados de John Podesta, hackeados e publicados pelo WikiLeaks. Nos e-mails vazados, líderes democratas discutiram como prejudicar Bernie Sanders. O ataque hacker ao DNC não poderia ter ocorrido em melhor momento para os republicanos. Tentavam fazer da falha de segurança dos democratas um tema eleitoral desde que o FBI investigou o servidor privado de Hillary Clinton como secretária de Estado. Os vazamentos deram-lhes uma brecha para atacar Clinton por sua ética pessoal. E pareciam ótimo material para Trump usar. Mas apesar das aparências, os e-mails vazados não eram só boas notícias para Trump. Na verdade, levantaram uma questão que ele tentava desesperadamente evitar. Por que Donald Trump parecia gostar tanto de Vladimir Putin? A relação entre os dois vem de 2013, quando Trump tweetou perguntando se Putin iria ao Miss Universo em Moscou e se viraria seu novo melhor amigo. Isso era estranho, mas na época ninguém ligou muito. Desde então, Putin mandou tropas para anexar a Crimeia e desestabilizar o governo eleito na Ucrânia, aliadas dos Estados Unidos. E bem antes disso, seu desrespeito à lei já o tornara um dos principais adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Trump parecia gostar mesmo de Putin e admirar seu estilo político linha dura. Mas as pessoas também se perguntavam se havia algo mais. Trump tinha negócios no país? Os russos tinham material comprometedor sobre ele? E por que Trump agia tão estranho sobre isso? A relutância de Trump em criticar Putin ia contra a parte central de seu discurso aos eleitores americanos, que usaria suas habilidades de negociação para impedir que os Estados Unidos fossem explorados por outros países. Mas ele via as coisas de outro jeito. Se a Rússia queria interferir na eleição de seu favor, por que impedi-la? Trump confiava que após 40 anos na mídia, os americanos o conheciam bem. No fim da campanha, Clinton tinha uma pequena mas clara vantagem nas pesquisas. Se mantivesse na noite da eleição, ela seria a primeira presidente mulher do país. Mas ainda havia mais 2 surpresas por vir.
Um mês antes, o Washington Post divulgou um vídeo de Trump no Access Hollywood, com comentários degradantes sobre mulheres. A gravação era munição pesada para os críticos de Trump. Mostrava que ele era grosseiro, misógino e inadequado para o cargo que buscava. Trump sabia que era grave, pois pela primeira vez na campanha, ele se desculpou. A campanha entrou brevemente em modo de contenção de danos. Alguns até pediram que Trump desistisse, mas ele não tinha intenção alguma disso. Em vez disso, usou o tempo para planejar seu contra-ataque. A decisão de Trump de aparecer no segundo debate com as acusadoras de Bill Clinton foi uma jogada típica do mercado imobiliário de Nova York. Em vez de se humilhar ou desistir da corrida, ele partiu para o ataque. Foi um lembrete de que Trump faria o necessário para vencer e que seus oponentes também tinham falhas. Sr. Trump pode ter dito palavrões, mas Bill Clinton me estuprou. A tática funcionou. Em vez da fita do Access Hollywood, falavam da audácia de Trump e do passado de Bill Clinton. O caso Access Hollywood reforçou a crença de Trump de que seria recompensado por enfrentar o establishment. Se a mídia e os democratas, e até republicanos, queriam que ele desistisse, era como um distintivo de honra que ele usava com orgulho. Mas uma campanha agitada ainda tinha uma reviravolta final. O FBI reabriu a investigação sobre o uso de e-mail de Hillary Clinton. Comey explicou ao Congresso. Em um caso não relacionado, o FBI descobriu e-mails aparentemente pertinentes à investigação. A decisão de Comey de reabrir a investigação do e-mail de Clinton foi uma surpresa chocante de última hora. Ainda assim, parecia ser tarde demais para mudar o rumo. Na noite da eleição, Trump não esperava vencer. Ele gostou de ter chegado tão perto e curtiu a campanha feita para agradá-lo. Ele se acomodou para a noite em sua cobertura na Trump Tower. Clinton, por sua vez, havia reservado o Javits Center, um centro de convenções com um teto de vidro que ela pensava quebrar, construído em um terreno que Trump possuía nos anos 70. Ao longo da noite e madrugada, a história foi feita. Clinton ou Trump, é hora da América decidir. Manteremos a Casa Branca com a eleição de Hillary Clinton. A América votará em Trump. Temos uma projeção. É uma grande. É o estado da Flórida. 29 votos eleitorais. Eles vão para Donald Trump. Já declaramos Ohio para Donald Trump. Nos tempos modernos, Ohio tem indicado o rumo do país. Clinton e Trump focam muito no estado-chave, Carolina do Norte. Donald Trump venceu o estado da Carolina do Norte. Donald Trump vence Wisconsin, superando os 270 votos eleitorais. Uma notícia bombástica, na verdade. A AP projeta que Donald Trump venceu o estado da Pensilvânia. Não há mais chances para Hillary Clinton. São 20 votos eleitorais da Pensilvânia. Esta é uma notícia urgente da CNN. O povo americano se manifestou. Donald Trump será o presidente dos Estados Unidos. Com 3 milhões de votos a menos, Trump venceu nos estados-chave. O improvável candidato que ninguém levava a sério triunfou. Não importava que ninguém acreditasse em Trump. Ele sempre acreditou em si mesmo. 2 meses depois, num dia frio, tomou posse como presidente. Presidente Donald J. Trump. Ao longo de sua carreira, candidatura e presidência, Trump mudou os Estados Unidos profundamente. Ele agarrou as divisões na sociedade americana e as escancarou. Resta apenas uma pergunta: por que ele concorreu à presidência? Não seria mais fácil twittar e fazer o aprendiz? Trump sempre quis provar que os outros estavam errados. Às vezes são pessoas que ama, como o pai, mas geralmente quer calar seus críticos. A mídia que o ignorou, a elite que o desprezou e quem o abandonou nos anos 90. Creio que Trump decidiu concorrer após ser humilhado por Obama no jantar da Casa Branca. Que melhor forma de provocar as elites do que assumir o cargo que tanto valorizavam? E que melhor maneira de provar ao pai que era um vencedor?